procurar ontem, discutindo sobre a aula de anteontem de matemática. E tu vê, a galera interessada foi estudar por conta própria, um pouco mais do que eu pedi. Eu pedi para dar uma lida sobre isso na tarefa, não foi? Teve gente que foi além, cara. Foi na internet, procurou aulas sobre o círculo trigonométrico, assistiu essas aulas. Já até percebi pelo comentário que tinha pegado uns macetes que nós vamos discutir com vocês para achar os ângulos, o seno, cosseno e tangente daqueles vários ângulos que vão aparecer aqui sem dificuldade. E eu até comentei com um colega, ó amigo, eu não dei esse macete ainda, porque quando a gente entrega um macete de cara para o aluno se agarra no macete e para de pensar. Esse é o problema do macete. O macete ele só é legal quando tu já entendeu uma matéria, dominou uma matéria e vai usar o macete para agilidade. Agora, se tu aplica um macete sem saber o que está acontecendo, é fácil te confundir, é fácil te colocar uma pegadinha para te errar. Por isso que primeiro eu quero que tu entenda essa história das projeções aqui, para depois eu passar o macete. E na aula de hoje já vou gastar uma meia hora só exercitando isso aí. De repente, se os astros se alinharem, a gente até faz alguma coisa mais interessante. Mas vamos ver. Que ângulo é esse aqui mesmo, já que aqui é zero? É, né? Já que aqui é 90 graus, é aquele ângulo famoso pra gente, o ângulo reto, né? A gente já pode ir somando de 90 em 90, ó, mais 90. Isso tem que conseguir fazer de conta própria, tá? Na prova eu não vou desenhar como alguns professores fazem um círculo trigonométrico, porque faço o teu. Aqui é 270, outra, tu me vê fazer, tu acha ridículo, tu vai fazer, tu não consegue. Como tudo na vida. Tu vê um outro, isso eu faço também, aí tu vai fazer, se arromba. Porque tem que treinar. Aliás, a Fafá falou uma coisa bonita. 20% é professor, 80% é aluno. Ou seja, pode ter o melhor professor do mundo, que não sou eu, óbvio que não sou eu, pelo amor de Deus, sou um reles mortal. 20%, o melhor professor do mundo, se tu não faz nada, tua nota geral é 2. Outro cara não teve professor, estudou sozinho. A nota dele pode ir a 8, cara. Tá entendendo? Ou seja, não é essa aula que vai te ensinar, é o que tu vai fazer depois dessa aula. É o empenho que tu vai ter na hora do exercício, durante a aula também, claro. Fácil pra caramba! 45, 90 mais 45 para bater bem aqui no meio. 135, 180 mais 45 para vir bem aqui no meio. 225. 360, né, que é uma volta menos 45. Vai ficar bem aqui no meio. 315. Muito bem. Além do 45 ali, tem dois outros ângulos bem importantes. O 30 e o 60. 30 e 60. Então tu vê, uma coisa que tu vai ter que fazer em algum momento é tentar fazer esse círculo trigonométrico sem cola, de cabeça. Aliás, quem é esse eixo mesmo? Cosseno, exatamente. Cosseno de x, seno de x, né? Sem sono fica em pé, com sono deita, Santa Catarina ou sinal da cruz. Várias maneiras de lembrar. Ah, peraí. Já que tem esses caras aqui, ó, também vai ter um amiguinho pra cá, um amiguinho pra cá. Vai ter dois ângulos famosos ali. A mesma coisa, né? Um ângulo pra cá, outro pra cá. E também vou pegar esse tamanhinho aqui para tentar ser bem fiel. Aqui e... Ó, que bonitinho! Peraí. 15 para baixo, 15 para cima. 15 a menos, 120. 15 a mais, 150. 15 a menos, 210. 15 a mais. Muito obrigado. 15 a menos, 300. 15 a mais, 330. Só fiz o círculo trigonométrico, mais nada. Me alertei de quem era seno e de quem era cosseno, o eixo do seno e o eixo do cosseno, e repito aquela ideia que é a base para tudo, porque eu também fiquei desconfiado. Eu até sabia fazer no começo, mas eu não acreditava naquilo que ele fazia na minha frente. Eu fazia decorado, mas lá no meu coração, por que dá igual o seno, caramba? Por quê? Aí, quando é que eu aprendi por que dava igual o seno? Quando eu, em casa, fiz o meu círculo, tentei botar um ponteiro de 30 graus ali e tentei entender por que o meu professor está me dizendo que este tamanho aqui, ó, é o cosseno de 30 graus. Por quê, poxa? Por que o meu professor está me dizendo que esse tamanho aqui corresponde ao... Meu Deus, olha essa pontilhada, gente. Ruim ainda. Tá vendo? É assim que tem que ser na vida, cara. Tem que ser chatinho, né? Ó. Agora, olha só. Eu não
entendia no meu coração por que este tamanho que eu pintei em rosa equivale ao seno. Eu não entendia, eu sabia fazer. Seno de 300, pô, matava. 9, 10 na prova, mas eu não estava entendendo. Tu vê, a prova não era honesta. Né? Se fosse uma prova honesta, pô, eu não tirava 7 se bobear. Isso é uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, tá, cara? Não é porque tu tira 10, 10, 10 que tu é um cara nota 10 em matemática em relação ao Brasil. Eu não posso fazer uma prova com nível nacional. Eu tenho que fazer uma prova legal, uma prova que mostre a base, mas que também não ferre ninguém. Tem que ser algo, né? Tem que ser comercial, infelizmente. Não estou te dizendo que se tu está com 9, 10, tu está mal em matemática. Pelo amor de Deus, bota minha mão no fogo pelo teu 9, pelo teu 10. Só quero dizer que tem que ter a humildade de saber que tem milhares de jovens aí com sede de qualidade de vida, com sede de conhecimento, com raça, em situações muito mais difíceis que a de vocês, e talvez isso deixe eles muito mais fortes. Cuidado, é que nem o vira-lata e o cachorrinho que está lá na casa. Se os dois se encontram na rua, o cachorrinho que está em casa, geralmente, se for mesma raça, mesmo cuidado, não tem chance. O cachorrinho na rua, ele aprendeu muito mais com as dificuldades. Cuidado, hein? Tens que... Por isso que tu não pode ir na maciota. Eu vejo aluno que vai na maciota. Ah, não, eu estou muito bem, tá folgado. O cara até era bom, aí de repente despencou. Isso é lamentável. Porra, tu nunca mais vai poder estudar os dias que tu não estudou. Cada dia que passou na tua vida, tu perdeu. Ah, mas amanhã eu recupero. Putz, amanhã tu já podia estar lá na frente, cara. Não se esqueça, cada dia que tu não estuda, tu nunca na tua vida vai recuperar aquele dia que tu não estudou. Jamais. Jamais. Então, ó, eu quero entender, cara, por quê? Por que que isso aqui é o cosseno de 30? Por que que isso aqui é o seno de 30? Mas eu estava em casa sozinho, não foi o professor que me ensinou. Em casa com a bunda na cadeira, no momento mágico, eu, ó, meu Deus, cara, olha ali, esse tamanho é esse, ó. Então isso aqui é um triângulo. E eu lembrava que o professor disse que o raio do círculo trigonométrico era sempre 1. Se eu chamar esse tamanho aqui, essa linha cheia de Y, ou X, Z. E se eu chamar esse tamanho, ou essa linha pontilhada de W, olha o que acontece, meu amigo. Aliás, que ângulo é esse aqui? Não. 30 ali, ó. Nesse momento o alfa está valendo 30, concorda comigo? Porque é um ângulo medido aqui, o ângulo medido aqui. Ou o ângulo medido aqui também é 30. Cuidado, hein? Tem gente que não tem noção de ângulo, acha que aonde tu mede o ângulo vai mudar o valor dele. Não, lá no infinito, o arco é enorme, mas o ângulo é 30. Seno de... é o cateto oposto W sobre A, mas a hipotenusa é 1. Por isso que o W, que é esse tamanho, é o próprio seno. É por isso que eu te falei que a grande sacada do círculo trigonométrico é ter chamado o raio de 1. Mesma coisa, cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é o Z sobre A, mas a hipotenusa é 1, dividir por 1 não fede nem cheira. Por isso que este tamanho, a projeção do ponteiro no eixo do cosseno, é o próprio valor do cosseno. Então a primeira coisa é entender por que disso, para tu ficar calmo, para tu, óbvio, pô, tá ali, um triângulo retângulo, caramba. Seno e cosseno, coisa primária, coisa do primário ainda. Show de bola. Agora tá, agora eu tenho fé. Eu tenho fé que essas projeções representam o valor do seno e do cosseno. Quando a projeção é no eixo do seno, é o valor do seno. Quando a projeção é no eixo do cosseno, é o valor do cosseno. Justo, né? Foi por isso que chamaram esse eixo de eixo do cosseno e esse de eixo do seno. Não é pra bonito. Porque se fosse o contrário ia dar errado. Pois não. O cosseno de 30? Que é? Ó, é aqui que tem que olhar. Esse triângulo retângulo. Tudo bem pra ti que é hipotenusa, oposto e adjacente? Sabes que cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa? Então, ângulo. Adjacente junto. Hipotenusa 1. Cosseno é o adjacente, que é o valor de Z. E o valor de Z é esse tamanho daqui até aqui, ó. Sobre a hipotenusa, que é 1. Z dividido por 1 não dá Z? Então, olha que conclusão que eu tirei. Que esse tamanho que eu chamei de Z é igual ao cosseno de 30. Não falei qual é o valor dele. Não falei isso. Eu quero te provar que esse tamanho representa o cosseno de 30. Ó, o Z... Isso que é importante, ó. Já que o ponteiro está no 30, cara, está no 30, essa projeção é o cosseno de 30.
Se o ponteiro estivesse no 45, a projeção ia ser outra. Ó como diminuiu. Hã? Viste? Olha lá o 60. Ó. Oh, olha como o cosseno de 60 diminuiu. Ó. Quanto é que é o cosseno de 90? Zero. Porque ele foi diminuindo, ele foi encolhendo, encolhendo, encolhendo. Tudo bem? Se esse ponteiro sobe, cara, olha a projeção do seno no 45. Olha a projeção no 60. Tá crescendo, né? Quanto é que é o seno de 90? 1, preencheu todo o eixo. É simples assim, cara, tu ter a criatividade de ver um ponteiro e conseguir mentalmente tirar duas pontilhadas da ponta, cara. Aonde a pontilhada bate é o seno ou o cosseno. Como é que um jovem de 2003 vai ter dificuldade de ver duas pontilhadas de um ponteiro de relógio? Ah, tu é muito mais que isso. Sabe por que tem dificuldade em matemática? Eu vou te explicar. É porque tu não exercita em casa, cara. Só por isso. Se tu começar a fazer como alguns estão fazendo, exercício de verdade em casa, inclusive um pouco além daquilo que eu peço, tu vai dominar o mundo. Acabou. Tem um aluno nosso aqui do terceirão que é bem meia boca, coitado. Porque ele dorme, ele é gênio. O guri é super inteligente. Mas ele dorme nas aulas. Eu já até perdi a esperança, eu parei de botar ele pra rua. Não é porque a Nilce não merece. Já falei com a mãe dele, mãe, tá destruindo a vida do teu filho. Desliga o computador dele, bota o guri pra dormir às 10. O guri é um gênio. Só que é vadio. Aí fez o vestibular da Unisul. Fez o vestibular da Unisul, não tá valendo ainda. Sei lá, 9 mil candidatos. Aí tirou em 270 e poucos. Ficou em segundo lugar no curso dele. Isso só prova que merda que é o vestibular da Unisul da CAF. Um ABCD idiota. Então assim, tem que tomar cuidado, cara. E o guri é bom. Ele tá jogando a vida dele fora, porque fica na internet de madrugada e dorme na aula, cara. Que tristeza. Se tu fizer exercício, tu vai dominar o mundo. Se não fizer exercício, tu não vai chegar a lugar nenhum e o salário é 1.000 e poucos. 1.000 e poucos hoje estão pagando aí para as pessoas normais. Fica ligado, hein? Sabe que eu sou exigente. Agora vem o pulo do gato. Se tu acreditou no seno e no cosseno que eu apliquei aqui, se tu acreditou nisso e tu tá sacando que as projeções são os próprios senos e cossenos desses ângulos, agora o pulo do gato. Deixa eu despoluir o meu desenho. Pois não. É isso que eu quero que a galera perceba. E o importante, Carlos, nessa hora é que os alunos percebam meio que por conta própria. Então vamos fingir que tu não comentou para a galera sozinha perceber isso. Blá, 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 que belo dia. Bom, olha só. Se tu está começando a entender que a projeção do ponteiro no eixo do cosseno representa o tamanho e, portanto, o valor daquele cosseno, se a projeção apontilhada, a projeção é a pontilhada que a gente já usava em física, no eixo do seno representa o valor do seno para aquele dado ângulo, olha só que legal. Deixa eu pegar como referência aqui o 60. Este é o ponteiro que está no 60, tudo bem para vocês? Se eu fizer uma pontilhada, ó, são duas pontilhadas bobas, cara, ó, cara, é pontilhada boba. Esse tamanho é quem mesmo? É o cosseno de 60. Esse tamanho aqui é quem mesmo? O seno de 60. A partir disso, meu amigo, dá uma olhada. Imagina agora que o ponteiro estivesse aqui, ó. Que o ponteiro do ângulo estivesse aqui. Se eu for fazer a projeção através da pontilhada, olha o que aconteceu com a projeção do 120. Bateu exatamente no mesmo lugar da projeção do 60. Quer dizer que o seno de é idêntico. Mas isso é uma coisa que tu tem que olhar e meu óbvio, tá ali. Não pode ser uma coisa goela abaixo, tem que estar no teu coração, tem que olhar e querer, pô, claro, cara. Mas cuidado, quando eu projeto aqui no eixo dos... Qual é a diferença entre o cosseno de 60 e o cosseno de 120? É só o sinal, porque o tamanho tem que ser o mesmo, porque esses dois triângulos que apareceram são idênticos. Tudo bem para vocês? Por isso que se o cosseno de 60 é realmente, ó, bem no meio do eixo, cara, ó, isso que eu fiz na mão, né? Então o cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Acabou, tu entendeu então? Agora tu faz o ponteiro onde tu quiser. Já que eu estou estudando esses caras aqui que são amigos dos 60, olha o que eu vou fazer. Tem tudo a ver. Isso que gerou aquelas regras lá. Foi isso que gerou aquelas regras. Ó, como esse... Se tu for perceber, cara, ó, essa perna da minha circunferência não tá legal, ó.
essa pontilhada aqui, ela tinha que bater exatamente no 240, ó. Então esse meu desenho aqui ficou que nem a minha cara, toda torta. Aqui, beleza. Aqui, pá, então tá. Aqui vai ser o mais 45, 225. Aqui vai ser o 240 que eu precisava. 240. E aqui vai ser o 210. Aquela pontilhada lá, se o meu círculo tivesse perfeito, tinha que bater aqui. Então aqui está o ponteiro do 240. E se eu fosse fazer a pontilhada horizontal, olha só que interessante. O que os ângulos de 60, 120, 240 e 300 têm em comum? Todos têm o mesmo módulo. Todos têm o mesmo módulo para seno, para cosseno e até para tangente. A única coisa que muda, o sinal. Esse tamanho está para a direita, quer dizer que o cosseno de 60 e o cosseno de 300 têm o mesmo valor. 1 sobre 2. Cosseno 60, 1 sobre 2. O cosseno de 120 e de 240 tem o mesmo valor. Muito obrigado. O seno de 60 e 120 tem o mesmo valor. Parabéns, 60 é a nossa referência. Raiz de 3 sobre 2. O seno de 240 e 300 tem o mesmo valor. Menos raiz de 3 sobre 2. Acabou, tu entendeu. Só que agora tem que exercitar isso para ter agilidade, porque na prova eu vou te pedir seno de 215, seno de 300, tangente de 210. Daqueles caras famosos. Só não vou pedir da vontade, querido. Só não vou pedir da tabela, porque, pelo amor de Deus, já foi na outra prova, né? Tu tem que buscar na tabela o valor. Ufa. Beleza? Agora olha só, galerinha. Qual é a dica que eu acho a dica assim, ó, chave para matar círculo trigonométrico sem fazer grandes esforços? Perceber que para tu sair de um ângulo desses feiosos aqui, ó, e ir para a tabela, é só tu ver o ângulo que o ponteiro faz com a linha do horizonte. Porque pensa bem, isso aqui não é 60 graus? Isso aqui é quanto? 60. Isso aqui? 60. E aquilo ali? 60. É por isso que as projeções estão dando iguais. Porque aqueles 4 triângulos que se formaram aqui são idênticos. Todos têm a mesma hipotenusa, todos têm os mesmos catetos adjacentes e opostos. Apesar de muitos professores darem essa aula, alguns perceberam que na hora de fazer o exercício o aluno trava. Aí vem um macete que eu acho ruim, que pode te prejudicar porque tu vai deixar de pensar. Eles falam assim, ó, se o ângulo está no segundo quadrante, é só tu ver quanto falta. Claro, 120, 180, 60, que vai na tabela. 60. Se passou do 180 e está no primeiro, segundo, terceiro quadrante, tu vê quanto passou de 180, ó. De 240 para 180 é 60, aí tu vai lá. Se cair no quarto quadrante, aí tu vê quanto falta para 360, ó. Falta quanto de 300 para 360? 60, tu vai na tabela do 60. Aí tem um professor que até faz musiquinha. Né? Falta, passou, sei lá, e aí dança na frente da galera vai onde ele, ótimo. Mas não é isso que ensina matemática. O que ensina matemática é o momento que vem agora, que eu vou te pedir para calcular seno, cosseno e tangente de um monte desses caras. Só que tangente ainda não fiz exemplo. Deixa eu ver. Aqui. Tangente, meu Deus, tangente de 210. Como que eu vou descobrir o valor da tangente de 210? Pode ser? Gostei, ó, o amigo lembra que a tangente de um ângulo alfa é o seno dividido pelo cosseno. É o seno dividido pelo cosseno. Então eu gostei da ideia do amigo. A tangente de 210 é o seno de 210 dividido pelo cosseno de 210. Adorei. Tangente de 210. Então vamos lá. Quem é o cosseno de 210? Mais 10 segundos para tu pensar. Pensa e tenta responder. Não olhando para mim, olhando para cá. Responde no teu interior para o coleguinha poder brincar também. Vamos ver. O que tu deves fazer? Tu tá com o teu círculo esboçado na prova, que tu mesmo fez o teu esboço. Tu pega um ponteirinho, bota no 210
E podes até projetar, se tu quiser, ó. Projeta e projeta. Podes até rabiscar a projeção para ver se está fazendo sentido, ó. Eixo do seno, quem é? O que está sem sono, fica em pé. É esse cara aqui, ó. Concordas comigo? Esse fato do rabisco ter ido para baixo só me diz que o amigo estava certo, tinha alguma coisa negativa, menos. Mas como é que eu sei como é que eu vou para a tabela? É só ver quanto passou, né? Já que passou 30 graus aqui, vai ser que nem a projeção do 30 graus. Seno de 30, 0,5 ou 1 sobre 2. O amigo estava certo, parabéns. Cosseno de 210. É aqui, ó. Só que o cosseno está para a esquerda, a projeção, concorda comigo? Também é negativo. Mas já que faz 30 graus, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tu vai ter que fazer uma divisão de fração, que é a primeira. Mas quanto é que vai dar isso? Claro que vai dar raiz de 3 sobre 3, porque já foi dividido aqui para vocês na tabela. Ou seja, tu não precisa fazer seno dividido por cosseno. Faz a mesma técnica do seno e do cosseno. Vê quanto falta para 180, ou quanto passou de 180, ou quanto falta para 360 e vai na tabela. Ou seja, depois que tu vê quanto falta, quanto passou, ou quanto falta e vai para a tabela, tu só precisa ajustar o sinal. Ou seja, no final das contas, a projeção do círculo trigonométrico só vai servir para dizer se é mais ou menos. Só isso. Isso é que é o mais importante. Pois não. Senta e chora. Senta e chora. É isso. Na faculdade eu aprendi agora há pouco tempo como é que acha o seno de 11 na munheca. É uma matemática filha da mãe para tu achar o seno de 11. Certo? Que uns gênios inventaram para dar menos trabalho antes do advento das calculadoras, né? E de outras técnicas mais rápidas. Mas então tu vê, a gente mostra essa ideia para a gurizada para eles começarem a entender essa história de seno, cosseno e tangente, que vai ser uma ferramenta indispensável, inclusive para explicar radiações Hoje eu estou estudando radiação eletromagnética a fundo, eu só uso senoide e cossenoide, que são funções de seno e cosseno, para explicar isso aí. Rede elétrica, vai ser engenheiro elétrico? Tem que ser o rei do seno e do cosseno. Porque senão tu jamais vai entender o que é a eletricidade fluindo num fio, porque ela flui como o gráfico gerado por um seno. Olha que loucura, a natureza é assim, a natureza é cheia de coisas que obedecem às regras de seno e cosseno. Que louco, né? Deus gostava dessa encrenca, parece, na criação. Para quem gosta da ideia de criação, né? Ô galerinha, olha só. Vamos ver, eu vou fazer alguns exemplos. E vou pedir para que vocês arrisquem. Então vai aparecer coisas do tipo assim para vocês agora, ó. Seno de 150, cosseno de 240, tangente de 300, não, 315, mais legal. Pronto. E eu vou pedir para te treinar esses raciocínios. Tu vê, né? Não tem muitas possibilidades, né, cara? Esses três eu não vou pedir porque tá ali. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenho 9 possibilidades. E em cada um desses 9 ângulos eu tenho 3 coisas para te pedir. 3 vezes 9, só tem 27 possibilidades. Tá querendo me dizer que eu vou decorar, professor? Não, né, cara? Eu quero dizer que depois que tu treinou algumas vezes, só dá para repetir, não tem mais coisa nova para acontecer. Certo? Ou seja, seno de 150, falta quanto? Falta 30, então eu vou no seno de 30. Seno de 30, só falta ver o sinal. Quando o ponteiro estiver aqui, a projeção no eixo do seno é positivo ou negativo? Positivo porque foi para... Então pronto, confirmo que é mais mesmo. Ah sim, ó, eu nem fiz o ponteiro, né? Mas eu poderia ter feito o ponteiro e ter projetado nos dois, né? Por que eu projetei só no seno? Eu pedi seno. Cosseno, tudo bem? Cosseno de 240. Putz, já fiz, né? Estava aqui 240, projetei no cosseno. Que ângulo que faz com horizontal? 60, vai na tabela, cosseno de 60, 1 sobre 2, mais ou menos. Menos porque a projeção deu para baixo, essa vermelhinha aqui, menos. Legal, ó, tu vê, tu já fez a regrinha ali, é isso aí, parabéns. Né? Vamos explicar agora para a galera. Tangente 315. 315 falta quanto para 360? 45, tu vai na tangente de 45, que é 1. Só falta o sinal.
E aí é que é perigoso. O sinal, tu tens que lembrar que tangente é seno dividido pelo... Aí tens que ver o sinal dos dois, ó. Nesse quadrante, qual é o sinal do seno? Menos porque vai para baixo. E do cosseno? Mais porque é para a direita. Menos dividido por mais? Menos. Então a tangente é menos. Repete porque tu falou para ver se a galera concorda contigo. Ó, o amigo raciocinou e pensou, então a tangente só vai ser negativa no segundo e no quarto quadrante. Vocês concordam? Porque aqui o seno é positivo e o cosseno é positivo. Mais dividido por mais, dá mais. Aqui o cosseno é negativo e o seno é positivo. Mais dividido por menos, menos. Segundo quadrante, a tangente é menos. Seno é menos, cosseno é menos. Menos dividido por menos, mais. Cosseno é mais, seno é menos. Menos dividido por mais foi o que a gente acabou de fazer de exemplo. Beleza? Eu vou selecionar 10. Eu vou selecionar 10 ângulos. Vou botar ali no quadro. Vou te dar alguns minutos para tentar. Logo em seguida eu vou corrigir. E tu vai te avaliar, ver se tu conseguiu 50%, 60%, 70%. Beleza? Aí nós vamos repetir mais uma vez se for preciso. Se a galera não chegar lá nos 80% que é que eu quero nesse primeiro momento. Até a gente chegar a uns 80%, 90% de acerto. Claro, querida. Então vamos lá. Acabou a cola. Acabou a colinha. E agora vamos nos autoavaliar.